ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei: Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que lhe disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, vocês que estão nos acompanhando de casa, essa semana nós estamos meditando as dores do Senhor. E hoje nós temos um eco destas dores no profeta Jeremias. Ele que é denunciado, procuram denunciá-lo pelas coisas boas que faz, pela profecia que profere. Ele que é perseguido porque é um homem de Deus. Do mesmo modo é o que acontece com Jesus, né? Os judeus pegam pedras para tentar apedrejar Jesus. E vejam a gravidade disso, né? Tentam ferir Jesus fisicamente e o rejeitam também nos seus ensinamentos. Hoje precisamos nós também tomar cuidado com essas mesmas atitudes. Rejeitar Jesus naquilo que Ele tem para nos oferecer, naquilo que a igreja nos oferece, são coisas dele. Rejeitar Jesus em seus ensinamentos, naquilo que os evangelhos nos mostram, aquilo que a tradição da igreja nos traz. Porque senão nós vamos cair no mesmo erro desses judeus. Achar que já sabiam de tudo, achar que já tinham tudo em si, que não precisavam de mais nada, se sentir tão cheios de si, tão cheios de sabedoria, tão cheios de Deus, que não precisavam do próprio Deus. Tanto que acusam Jesus de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, ele se faz Deus. Então acusam Jesus daquilo que ele é mesmo, de ser Deus, porque não aceitam alguém que venha corrigi-los, que venha exortá-los, que venha levá-los para o caminho verdadeiro. Eles que se desviaram das boas obras de Deus e dos verdadeiros mandamentos de Deus. E nós então caímos também nessa tentação, de achar que somos tão bons, tão cheios de nós, tão cheios de sabedoria, inteligência e de tantas leis que nós inventamos e colocamos nas vidas dos outros, que não precisamos de Deus. E assim nós vamos, através do pecado, desfazendo de Deus de novo, apedrejando Deus, blasfemando e nos afastando dele. Até que chegue o dia em que nós não podemos mais nos aproximar dele, que é o dia de nossa morte. Quando nós morremos já não podemos fazer mais nada, somente nos lamentar. Porque longe de Deus há choro e ranger de dentes. Por outro lado, nós precisamos também saber que aquele que cumpre a vontade de Deus, aquele que escuta a verdade, caminha nos caminhos da verdade, vai sofrer a mesma angústia de Jeremias, a mesma angústia de Jesus. Mas nestas mesmas angústias precisamos exclamar, como Jeremias: o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. O Salmo
Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Então, em nossas angústias, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, queremos ser cristãos verdadeiros, católicos de verdade, em nossas angústias, em nossos medos, em nossas inseguranças, no medo de enfrentar o mundo e enfrentar o pecado que há no mundo, precisamos saber que Deus está do nosso lado. Ele não nos abandona. Se Ele nos chama para a missão e se Ele nos chama para ser próximos e íntimos dEle, Ele estará do nosso lado. Ele escuta a nossa voz, Ele está do nosso lado como esse valente guerreiro. Então peçamos ao Senhor Jesus que nos dê esta força, nesses tempos tão difíceis, nesses tempos tão insensatos e confusos nos quais nós vivemos, que nós possamos ter a força de Deus. É a única coisa que deve nos importar hoje. Força de Deus. Não aquilo que o mundo tenta colocar em nós, e nem a confirmação do mundo. O mundo não precisa nos confirmar em nada. Quem deve nos confirmar e quem deve nos mostrar o caminho verdadeiro é Deus e a igreja. Então peçamos ao Senhor Jesus esta força. E peçamos também que Ele nos dê a graça de como aqueles que estavam do outro lado do Jordão acreditaram em Jesus, nós possamos também acreditar. Mesmo em meio a essas angústias que nós vivemos, as dificuldades terríveis pelas quais nós estamos passando, nós possamos acreditar em Jesus. Deus nos ajude.